Hoje vamos colocar dois gigantes do mercado de gerenciamento de projetos e tarefas para lutarem lado a lado. Sim, eu tô falando do Trello e do Notion. Nesse vídeo eu vou te mostrar as vantagens de cada um desses sistemas e vou te ajudar a conseguir compreender qual deles vai se encaixar melhor no seu perfil. Seja você um estudante, um dono, uma dona de casa, uma pessoa física ou dono do seu próprio negócio. Mas antes de tudo, eu sou Israel, mais conhecido como Isra aqui na Você Ligado, e eu sou gerente de projetos aqui. E vale lembrar, caso você tenha gostado desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada sobre tecnologia, mercado digital, produtividade e gestão de tempo. Então deixa eu apresentar para vocês os nossos dois convidados do vídeo. Primeiramente, o Trello. Ele é uma ferramenta de gerenciamento visual de projetos e tarefas, também tendo a possibilidade de você gerenciar as suas equipes lá dentro, onde você pode adicionar arquivos, checklists e até mesmo automações. E do outro lado do ringue, nós temos o Notion, que é uma ferramenta all-in-one. Sendo assim, o gerenciamento de projetos e tarefas é somente mais uma das várias funções que o Notion hoje oferece. Sim, vocês puderam perceber que ambos esses sistemas são extremamente parecidos. E ainda mais, eles têm muitos anos no mercado, o que torna ambos gigantes no mercado de gerenciamento de projetos e tarefas. Agora que esses dois gigantes já foram apresentados para vocês, é hora do combate. Como esse combate vai funcionar? Eu separei 10 tópicos onde eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai dar pontos para cada um desses tópicos para o Trello ou para o Notion. Os tópicos são personalização e campos, visualizações, templates, gestão de múltiplos projetos, relacionamentos, integração e API, automações, compartilhamento, funcionalidades gratuitas e o 10º e último, curva de aprendizado. Então vamos agora para o round 1, personalização e campos. Round 1, fight! Estou compartilhando agora com vocês a minha tela, onde eu estou dentro do sistema do Trello. Eu criei um novo usuário, tá? Para a gente começar do zero, ok? Então deixa eu fechar algumas abas aqui para eu mostrar do zero aqui para vocês, tá? Então, se hoje vocês abrirem uma conta no Trello, é assim que vai aparecer. Talvez não com esses projetos que eu cadastrei aqui para a gente visualizar juntos, tá? Mas vai aparecer assim para vocês, tá? Então, falando um pouquinho da personalização. Você consegue, tá, gente? Então, deixa eu abrir aqui nosso primeiro projeto. Você consegue colocar, então, alterar a tela de fundo, você coloca alguma foto, que vocês podem colocar qualquer foto dentro do Unsplash, tá? Então, você pode personalizar, você pode sim subir uma foto que você tem aí no seu computador, aonde eu escolhi o azul para ser aqui do nosso projeto, tá? Você também pode personalizar as etapas, tá bom? Então, a gente tem a etapa de a fazer, andamento, concluído. Você pode clicar aqui, e colocar um emoji, por exemplo, tá? Você pode criar também uma nova etapa ou um título da lista, né? Como ele chama aqui, e adicionar lista, ok? E aí você pode mover esses cartões aqui de um lado para o outro, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui na parte de área de trabalho, tá bom? Então, ele mostra aqui os projetos. Senti um pouco de falta da possibilidade de a gente conseguir ver as tarefas já na nossa área de trabalho, tá? Então, senti um pouquinho de falta. Eu sei que se eu entrar aqui na minha conta, eu consigo ver algumas partes de notificação e ter uma central com as tarefas que eu tenho, as notificações pelas tarefas, tá? Porém, a gente não tem mais nada além disso, tá? Então, a gente não tem algo específico. Essa tabela que ele mostra aqui é uma tabela à parte. Poderia muito bem mostrar as listas das nossas tarefas aqui, tá? Porém, ele não vem. Voltando então para dentro do projeto, tá? A gente tem as nossas tarefas. Eu cadastrei 3 tarefas aqui. Então, ele permite colocar capa em cada uma dessas tarefas. Senti falta um pouquinho dessa parte de personalização da capa aqui dentro, tá? Então, a gente tem essa parte de etiquetas, dos membros, notificações, as datas, ok? Eu posso criar isso aqui, posso também editar cada um desses, tá? Criar uma nova etiqueta, checklist, datas, anexo. Porém, quando a gente chega aqui, em campo personalizado, infelizmente a gente precisa pagar, tá? E como a gente está avaliando aqui o plano gratuito, então a gente vai segurar até aqui, né? Então, caso você queira criar um campo personalizado, você vai ter que pagar um plano,
tá? Ou escolher, optar aí por uma mensalidade ou anualidade, tá bom? Então, essa é a parte de customização e campos dentro do Trello. Agora vamos para o Notion. Caso você crie uma conta no Notion, hoje essa é a tela que vai aparecer para você, uma página em branco, tá bom? Então você pode sim criar a partir de um template, você pode criar as databases, né? Pode criar um board, como a gente tem lá no Trello, do jeito que você quiser. Como eu já deixei algo pronto para nós aqui, eu deixei algo com a cara do Trello mesmo, tá bom? Então, diferente do Trello, onde a gente tem um lugar mais engessado, o Notion é uma página em branco, onde você pode mover as coisas de um lado para o outro de livre e espontânea vontade, tá bom? Então, essa parte de personalização a gente está um pouco mais para frente do que o Trello, mas vamos entrar a fundo ainda, tá? Então, como no Trello, vamos entrar no projeto 1, onde a gente tem as tarefas. Eu procurei, nesse exemplo, colocar as tarefas o mais parecido possível entre o Notion e o Trello, que a gente tenha uma comparação bem significativa. Tá bom? Dentro do Notion, a gente já começa a customização dessa database, né? Que seria essa base de dados das tarefas desde aqui, tá? Então eu posso escolher que ele me mostre ou não mostre as datas, os status, tá? Então eu consigo escolher e optar por eles, tá? A gente já consegue ver aqui, ó, essa parte de propriedades que seriam os campos lá do Trello. Eu posso criar quantos eu quiser, tá? Então a gente tem quase um ganhador aqui da primeira etapa. Tá? Então olha só, todos esses campos, só para deixar claro para vocês, fui eu que criei, tá? Então status, como a gente tem lá no Trello, tá? Então ó, os status a fazer, em andamento, concluído, como a gente tem aqui, tá? E todas essas partes de membro, etiqueta, data, anexo, checklist, projetos, tá? Isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também posso acrescentar quantos campos personalizados eu quiser, de diferentes formas e maneiras e tipos, tá bom? Então, o ganhador do nosso primeiro round de personalização e campos é o Notion. Vamos agora para o segundo round, visualizações. Round 2. Fight! Então, de volta aqui no Trello, a gente tem os tipos de visualizações. Por padrão, o Trello é conhecido por ter o Kanban como sua visualização primária, tá? O que é o Kanban? Esse board aqui, tá? Então, que a gente tem quase como uma esteira de produção. A gente tem o status de a fazer, em andamento, concluído e todas as outras etapas que você quiser criar a partir dele, tá bom? Caso a gente queira trocar esse modo de visualização, precisa clicar aqui do lado e ver que, infelizmente, o Trello não permite no seu plano gratuito outros tipos de visualização. Como eu disse, o quadro ou Kanban é o primário e o único caso você tenha um plano gratuito, tá? A visualização de tabela, calendário, cronograma, painel ou mapa só é possível caso você inicie um teste gratuito ou selecione o Trello Premium. Já no Notion, as visualizações são diversas e é você que customiza. Caso você queira uma visualização de tabela de suas tarefas, você também pode. Um calendário das suas tarefas, também totalmente personalizado para você. Um cronograma ou um timeline, como é chamado aqui no Notion. Uma galeria de todas as suas tarefas e também um checklist. Imagina você tem um checklist onde você pode concluir as suas tarefas somente com um clique e ele automaticamente atualiza. Olha só que legal. Então a minha tarefa 1 estava em a fazer, eu cliquei lá no meu checklist como concluído e ele veio aqui para concluído. E por fim, indo além no nosso modo de visualização de quadro ou Kanban, você pode agrupar esses quadros por responsável ou até mesmo por projetos. Assim você vai conseguir ver as suas tarefas por projetos ou pelos membros que fazem parte dessas tarefas ou responsáveis. Então, quem leva o nosso round 2 novamente é o Notion. Vamos agora para o round 3, templates. Round 3. Fight! Eu estou agora dentro do Trello e a gente vai ver a parte de templates ou modelos. Tá? O Trello ele vem a partir de modelos apenas para os projetos, tá?
Então, por exemplo, se eu quero criar um novo projeto, seja um negócio na parte de design, educação, engenharia, marketing ou afins, eu posso clicar aqui e ele traz um modelo para mim, tá? Então eu posso usar esse modelo aqui dentro, tá bom? E olha só como esse modelo ele vem, tá? Ele vem pronto a parte das etapas também, porém, caso você queira criar um template específico para sua tarefa, você vai ter que vir aqui embaixo, criar um novo modelo para a tarefa, ó, e você tem um modelo pronto aqui dentro. Só que ele não é personalizado. Novamente, ele vai permitir você acrescentar informações aqui dentro, porém as únicas informações que ele salva no plano gratuito vão ser as informações dos campos e descrição. E já no Notion, você consegue selecionar de uma página em branco, como eu mostrei para vocês, templates e até mesmo importar algo que você tenha aí no seu computador. Então, por exemplo, a parte de templates, ele funciona parecido com o que a gente tem no Trello, mas ele é muito mais customizado. Ele não vai te dar apenas a database, mas também algumas informações específicas do projeto que você procura. Além de ele trazer os projetos, como no Trello, você tem informações como caixas de pergunta, templates adicionais de elementos e até mesmo as tarefas por propriedades customizadas. No Notion, você também tem a possibilidade de criar templates a partir das tarefas, tá bom? Então, você clica em New Template e, além de salvar as propriedades ou campos, como no Trello, você também pode acrescentar informações na parte de baixo dele. Informações diversas, como textos e elementos de texto, mencionar pessoas, emojis, databases, imagens, vídeos ou qualquer site embedado nele, até mesmo os sistemas que são diversos dentro dele em relação à integração. Mas a integração a gente vai deixar para o round futuro. Então, para deixar bem claro, a round 3 de templates, comparando os templates do Trello e do Notion, o Notion vai levar novamente por trazer não apenas templates de tarefas e projetos, mas também de elementos dentro dele. Round 4. Gestão de múltiplos projetos. Round 4. Fight! No round 4, então, a gente vai comparar diferentes projetos que a gente pode gerenciar dentro do Trello e do Notion, tá? Aqui dentro do Trello, como eu falei para vocês podem criar novos projetos, tá? Dentro de cada área de trabalho. O que vai mudar em alguns momentos é em diferentes áreas de trabalho, você vai ter que colocar a empresa específica que você está trabalhando, tá? Ou cada projeto por empresa, depende do que você vai organizar. Então, o Trello permite você gerenciar múltiplos projetos. Dentro do Notion, da mesma forma, você tem a possibilidade de cadastrar diferentes projetos para diferentes empresas e até mesmo criar uma base de dados para projetos e para empresas. Então, uma empresa pode ter vários projetos e vice-versa. Sendo assim, no nosso quarto round, que foi gestão de múltiplos projetos, nós tivemos um empate. Então, tanto o Trello quanto o Notion levam um ponto. Vamos agora para o nosso quinto round, relacionamentos. Round 5. Fight! O nosso quinto round é a parte de relacionamentos. O que isso significa na prática? Caso você seja um gestor ou até mesmo dono de um negócio, você vai concordar comigo que projetos podem se intercalar. Por exemplo, você tem o projeto 1, que é a construção de uma marca. Construção, ok? E você tem o projeto 2, que é a criação de um site. Sendo assim, a construção de uma marca e a criação de um site fazem parte uma da outra. Porém, aqui no Trello, caso você queira fazer com que a construção de uma marca, uma tarefa dentro dela, seja sincronizada com uma tarefa dentro da criação de um site, você vai precisar linkar via URL. Sendo assim, apenas mencionar essa tarefa dentro de outra. Como esse exemplo, a gente quer com que essa tarefa 1 da construção de marca, ela se relacione com uma tarefa específica da criação do site. Sendo assim, a gente pode pegar a URL aqui, entrar no nosso outro projeto e dentro de outra tarefa mencionar esse projeto. Porém, ela só vai ficar linkada uma à outra, sem comunicação
síncrona, porém ela está sendo apenas mencionada aqui dentro. Ela não está sincronizada e nem mesmo pegando nenhum dado aqui. Tanto que, se a gente entra na tarefa 1, na parte de criação ou construção de marca, ela não traz nenhuma informação da outra tarefa que ela está linkada. Porém, dentro do Notion, a gente consegue linkar diferentes projetos, diferentes tarefas em diferentes locais. Vamos pegar essa tarefa 1, por exemplo. Com a minha propriedade projetos, eu consigo selecionar todos os projetos, ou melhor, todas as tarefas que fazem parte desse projeto. Então, essa tarefa 1 está no meu projeto 1 e também está no meu projeto 2. Ele sempre vai ser encontrado aqui. Por exemplo, caso a gente entre em projeto, eu vou encontrar a minha tarefa 1 em projeto 1 e a minha tarefa 1 no meu projeto 2 também. E lembrando que esse relacionamento entre tarefas e projetos, eles são sincronizados. Então, todas as informações que nós trazemos para o projeto 2, que tarefas estão dentro dele, também vão ser atualizados no projeto 1, por exemplo, com as tarefas relacionadas entre eles. Sendo assim, quem pontua no round 5 é o Notion. Vamos agora para o round 6, integrações e API. Round 6. Fight! Dentro do Trello, as nossas partes de integração são chamadas de power-ups. Então, o que você precisa fazer? E um alerta. No plano gratuito, você apenas pode colocar 2 power-ups, como mostra aqui, tá? Então, clicando nele aqui, você entra como se fosse numa store, né? Ou no marketplace aqui de integrações, e você pode integrar com diferentes coisas. Por exemplo, o Drive, o Google Drive aqui, tá? Então, pode colocar em adicionar o OneDrive, vamos colocar aqui o Calendar. Então, você pode selecionar diferentes integrações, porém, apenas com 2, tá? E você vê que não tem integrações de sistemas que a gente conhece muito, né? Então, que impede um pouquinho. Já dentro do Notion, como eu mostrei anteriormente, você pode clicar aqui, clicar em mais e você pode integrar qualquer sistema aqui. Você pode clicar aqui em mais e integrar o nosso Notion com sistemas diversos, como Google Drive, Twitter, GitHub, Google Maps, Figma, Abstract, Whimsical, muitos outros. E caso você não tenha uma integração, você pode pegar de um site externo. Por exemplo, eu peguei aqui do blog vocêligado.com.br, você vai clicar aqui em Create Embedded. O que ele vai fazer? Ele vai embedar a página do blog mesmo dentro do seu sistema do Notion. Além das integrações que a gente já tem, você também tem o acesso ao Notion API, onde caso você seja um programador, você pode integrar o Notion com diferentes sistemas. E assim, quem leva vantagem no nosso round 6 é o Notion. Vamos agora para o nosso round 7, automações. Round 7. Fight! Dentro do Trello, as automações, de certa forma, são muito fáceis. Você pode vir aqui na reticências, vir em automações e criar uma nova regra ou automação para os cards, para os boards, para o calendar ou dual dates. Por exemplo, dual date. Você vem aqui em Create Command, clica aqui em Add Trigger e você pode criar uma automação dependendo do momento ou até mesmo da data específica, o horário específico para as suas tarefas. Já no Notion, infelizmente nós não temos isso integrado. Então, você vai precisar usar um aplicativo terceiro que tenha conexão com o Notion API. Sim, é fácil, mas não é nativo. Então, quem leva o round 7 de automações é o Trello. Vamos agora para o nosso 8º round, compartilhamento. Round 8. Fight! Você já teve aquele momento onde você precisou compartilhar alguma tarefa com o seu cliente ou com o seu amigo, com o seu parente, certo? Então, dentro do Trello, você vai precisar clicar aqui, você vem em compartilhar e manda esse link aqui para o seu amigo ou para o seu cliente. Então, eu abri aqui uma janela anônima para mostrar para vocês na prática. O seu cliente vai clicar no seu link e vai precisar, sim, fazer um cadastro dentro do Trello. Depois de fazer esse cadastro dentro do Trello, você vai ter que liberar o acesso para ele. Sim, muitos passos para algo tão simples. Porém, dentro do Notion, caso você queira compartilhar essa tarefa com alguém, basta você clicar em Share e habilitar
Share to Web. Assim, você pode habilitar com que as pessoas editem, comentem, dupliquem ou até mesmo caso você pague, entre na pesquisa do Google. Após as opções selecionadas, você pode copiar o link e mandar facilmente para o seu cliente. E assim, sem precisar de nenhum cadastro pelo celular ou pelo web, ele tem o acesso da tarefa que você compartilhou. Então, quem leva o nosso 8º round, sim, é o Notion. 9º e penúltimo round, funcionalidades gratuitas. Round 9. Fight! Então, como a gente já viu aqui dentro do Trello, você tem limitações para projetos, você tem, infelizmente, limitações até mesmo para a parte de automação, quando você vai precisar de uma automação um pouquinho mais parruda. A visualização, que é algo bem básico, mas você vai precisar pagar. Tá? Campos, caso você queira outros campos que não estejam aqui, que sejam personalizados também, você vai precisar pagar. Tá? Infelizmente, bom em algumas coisas, mas você vai precisar pagar para ter uma experiência completa. Porém, no Notion, como você pode ver, em todo momento desse vídeo, eu não precisei parar ou até mesmo receber alguma notificação de pagamento ou de selecionar algum plano para continuar alguma ação. Diferente do Trello, os planos do Notion não são referentes à usabilidade apenas, mas sim, no plano gratuito, você pode ter muitas vantagens, tá? E nenhuma limitação de espaço. Talvez a partir de arquivos, na 5 MB você pode subir muita coisa. E por planos de $8 ao mês, você consegue acessos ilimitados. Ok? Caso você continue no plano gratuito também, você pode ter uma pessoa a mais trabalhando com você ou ter convidados que são ilimitados. Sendo assim, quem leva o nosso penúltimo round é o Notion. Nosso 10º e último round é a curva de aprendizado. Final round. Fight! Como você pode ver, o Trello tem funções já prontas, onde você não precisa customizar muita coisa. Tudo vem pronto, o básico vem pronto para você usar. Já o Notion, você vai precisar customizar e usar templates no começo até se acostumar com ele. Quem leva o round então é o Trello, porque além de ele entregar o básico pronto, como tem poucas funcionalidades, apenas gestão de tarefas e projetos, você vai se dar bem em relação à curva de aprendizado. Então, no nosso resultado do placar, o Notion leva 8 pontos com 3 pontos do Trello. Talvez você pode estar se perguntando, Isa, qual desses dois sistemas é o melhor? E eu vou te falar que não se trata do melhor, mas sim o que se encaixa no seu perfil. Então, se você procura uma ferramenta que tem o básico para você e caso você precise personalizar ela, você pague um plano, então a minha indicação é o Trello. Mas caso você esteja procurando uma ferramenta que seja completa e que você não precisa pagar mais nada para customizar ela, para deixar ela com a sua cara ou com a cara da sua empresa, minha indicação é o Notion. O último round que a gente conversou foi sobre curva de aprendizado, certo? Então talvez seja um ponto que te chamou muita atenção, tá? Mas não se preocupa, porque mesmo que o Notion ele perdeu nesse round, você pode ter alguém que vai te pegar pela mão e vai te mostrar desde o básico do Notion até o avançado. Sim, nós temos o Notion VL, onde você pode consultar tudo sobre ele aqui na descrição, além das aulas práticas, gravadas, tarefas que você vai levar para casa, você também tem diversos bônus e uma comunidade prontinha para te atender. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição e depois fala comigo. E sendo assim, nosso vídeo chegou ao fim e caso você tenha gostado, lembrando, deixa seu like aqui embaixo, visita o link na descrição, se inscreve no nosso canal para você não perder absolutamente nada e olha, se você quiser saber por primeiro, antes de todo mundo, ativa as notificações também. Então foi isso, qualquer dúvida pode deixar nos comentários e comenta aquela hashtag IsaVolta que eu trago mais conteúdo para você, tá bom? Então, até mais!